Bom dia, queridos amigos. Vamos hoje considerar o destino dos perdidos. Será no exato contexto da eleição dos justos vivos, tratados em Isaías 60, de 1 a 3, que a profecia de Apocalipse 14, 6 a 11, se abrirá completamente para as nações, no sentido de adverti-las sobre o juízo iminente e a queda definitiva da grande Babilônia, que difunde a confusão espiritual e engana os povos na atualidade. A profecia procura deixar claro a terrível consequência que advirá para os que persistirem no erro, a exemplo do que foi profetizado e que ainda será cumprido para os opositores de Israel por ocasião do selamento das primícias. Ou seja, no lugar da salvação, a destruição atual e eterna. Este é o segundo ponto a ser destacado em Apocalipse 14. Assim, após o selamento das primícias em Israel, a ser realizado 3 anos e meio antes da união da Igreja com o Estado nos Estados Unidos da América, o restante de Apocalipse 14 acha-se dividido em 6 mensagens que são apresentadas por 6 diferentes anjos. A obra destes anjos deverá ser ainda complementada por um 7º anjo, que se destaca nos primeiros versos de Apocalipse 18, para confirmar e atualizar a mensagem do 2º anjo, trazendo-a para o contexto específico do juízo dos vivos. O conteúdo das 3 primeiras mensagens, as quais serão analisadas nesse segundo ponto de reflexão, é bem conhecido, porque anuncia a vinda do juízo de Deus, sendo por isso pregado pela Igreja de Laodiceia há décadas. Porém, essas mensagens deverão ser reeditadas pela Igreja triunfante, aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, conforme foi destacado no primeiro alinhamento em Apocalipse 10, versículo 11. Sigamos, pois, as mensagens dos 3 primeiros anjos de Apocalipse 14. A primeira mensagem angélica diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. A mensagem deste anjo, a ser destacada após o selamento das primícias, tratada em Apocalipse 14, de 1 a 5, destina-se a advertir os cristãos vivos, situados entre as nações, pois os mortos não temem, não glorificam nem adoram a Deus. A sua aplicação mais específica para o assinalamento dos que serão transladados vivos para o céu é atestada também pelo contexto do restante do Apocalipse 14, como veremos. A questão é que a esmagadora maioria da humanidade, em vez de temer a Deus, foi induzida a temer e adorar a besta, apesar da mensagem do juízo divino. Deus então envia a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Apesar da Babilônia espiritual ter começado a cair por ocasião do início do juízo dos mortos, quando grande parte da verdade bíblica já estava sendo difundida, devidamente restaurada, ela continuou dando a beber vinho de suas falsas doutrinas para os reis e seus súditos, e finalmente também para a própria Igreja de Laodiceia, no sentido de reverter a mensagem do cavalo branco, destinada a vitalizar o processo da reforma protestante, contida no primeiro selo, como vimos anteriormente. Atualmente, todas as denominações religiosas estão bebendo do seu vinho. A sua queda definitiva, portanto, ainda está no futuro, quando Deus enviará a mensagem do 7º anjo do Apocalipse. Vamos a ela. Depois destas coisas, das intervenções do Senhor na Terra Santa, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, de 1 a 4. Essa queda de Babilônia verificar-se-á quando Deus se manifestar ao lado de Israel, que se caracteriza pela guarda dos mandamentos da Torá, conforme foram entregues no Monte Sinai e defendidos por Jesus Cristo em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o pingo de um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E desta forma, a ação divina a favor das tropas de Israel potencializará o clamor desse sétimo anjo, por meio da igreja triunfante, que por sua vez buscará concluir a obra iniciada pelas igrejas militantes ao redor de todo o mundo. Só que o apelo universal desta mensagem para o livramento das últimas pragas terá prazo de validade. Somente será possível sair da condenação de Babilônia enquanto a porta da graça estiver aberta, durante os últimos 2 anos e meio de oportunidade providos para as nações após a união da Igreja com o Estado. Sim, porque o último ano será dedicado aos 7 últimos flagelos, conforme Apocalipse 18, verso 8, quando não mais haverá chance de salvação. Esta circunstância, no entanto, virá para dar força à terceira mensagem angélica, como o último recurso da divindade para a salvação das suas criaturas humanas. Vamos a ela. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, versos de 9 a 11. Esta talvez seja a mais grave advertência de toda a Bíblia, e ainda ganhará maior expressão na voz do sétimo anjo. Sua função será destinada a separar o joio do trigo, dividindo a igreja do cavalo preto em duas, uma visível e estruturada legalmente, a igreja do cavalo amarelo, e outra invisível, a da igreja triunfante, que se desenvolve nas casas de família, também chamada Igreja dos Mártires, devido ao elevado número de vítimas fatais que ela sofrerá pela mão da grande meretriz de Apocalipse 17. Este apelo divino, no entanto, se expandirá de forma direta e destemida até se constituir em um alto clamor por toda a terra, para retirar de Babilônia o restante dos salvos. Esta tarefa requererá coragem, porque muitos dos servos de Deus morrerão no período situado após a união da Igreja com o Estado, quando será oficializada a Igreja da Nova Ordem Mundial, com o poder de perseguição antes do fechamento da Porta da Graça, quando a besta alcançará o clímax de sua carreira criminal, conforme Apocalipse 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Observamos que o viés do tormento eterno citado na terceira mensagem angélica decorre da crença distorcida e equivocada do tradutor na falsa teoria da imortalidade da alma.
Os agentes escolhidos por Deus para participarem da propagação da mensagem do terceiro anjo constituirão a igreja triunfante. Eles terão 3 características absolutamente notáveis, as quais foram destacadas no texto de Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apesar da missão de lutar contra a besta, contra o falso profeta e contra o dragão, exigirá resiliência, muita paciência da parte dos santos, obediência irrestrita à palavra de Deus e uma fé semelhante à de Jesus. Com referência aos justos que tombam neste combate final, João ouviu uma voz do céu que lhe dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Ficaremos hoje por aqui. Que Deus vos abençoe e fique na paz do céu. Curta e divulgue nossos vídeos. Cremos que eles poderão ajudar muitos a tomar a difícil decisão de ficar ao lado do vencedor, mesmo correndo risco de morte. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sei que na glória eu terei mansão, com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados,